Então, pessoal, vou fazer agora uma revisão para a prova de física envolvendo o assunto de calorimetria. Neste caso, a gente vai ter que exercitar as ideias de calor, capacidade térmica. A gente sabe que é a quantidade de calor que um corpo ele suporta, né, até conseguir começar a variar a temperatura. O calor específico, que é o quanto influencia na variação de temperatura, ou seja, com essa variação por substância, né, no caso, cada substância tem um calor específico diferente. A quantidade de calor. E por último, a ideia de interação entre corpos, que é a ideia de transferência de calor, que a gente usa um isolamento. Nesse caso, a gente pode ter o calorímetro como um isolante. Então, a gente tem aqui a primeira questãozinha aqui de física, que trata do fenômeno de calor e calor específico e capacidade térmica. Então, é o seguinte, ó. Um corpo de massa 300 gramas varia de 15 graus Celsius a 45 graus Celsius e é constituído por uma substância de calor específico 0,8 calorias por grama vezes graus Celsius. Então a gente sabe que o calor específico é uma ideia básica de o quanto um corpo ele pode comportar de calor por grama do material para mudar em 1 grau Celsius sua temperatura. Então nesse caso aqui a gente tem todos esses dados importantes. Então na ideia aqui, ó, determine letra A quantidade de calor. Então vai falar a quantidade de calor que era o valor de Q que o corpo deve receber para essa variação de temperatura. Então na letra A é bem simples já, ó. Já pode fazer aqui Q é igual a massa vezes calor específico vezes delta θ. Então o que seria esse delta θ? Esse delta θ é a variação de temperatura. Então nesse caso aqui, ó, o delta θ é igual a θ final menos θ inicial. Certo? Então Q é igual a M vezes C vezes θ final menos θ inicial. Então só substituir os valores aqui, ó. Quantidade de calor vai ser igual a massa, que é 300, vezes o calor específico, que é 0,8, vezes a variação de temperatura, ó, que no caso aqui a gente tem que é 45 menos 15. Então, por fim, Q vai ser igual a 300 vezes 0,8 vezes 30. Então, quando você fizer esse cálculozinho aí, a gente vai encontrar que vai dar 7.200 calorias. Então, esse aí seria o resultado da letra A. Se caso eu pedisse essa mesma medida em joules, certo? Que é outra unidade de expressar as calorias, a gente teria que fazer uma regra 3, ó. Se um joule ela equivale a... Aliás, uma caloria, né? A gente tem a conversão que é uma caloria equivale a 4,18 joules. Se eu tenho 7.200 calorias, quantos joules eu vou ter? Então, se eu fizer essa continha aqui, ó, a gente vai ter 7.200 vezes 4,18. Então a gente teria aqui, ó, x igual a 30.096 joules. Então seria outra forma de calcular isso aí, certo? Mas como a gente só está trabalhando com calorias, a resposta seria essa aqui embaixo. Na letra B, a gente quer qual é a quantidade de calor, então o valor de Q novamente, a quantidade de calor a gente trabalha com o valor de Q, deve ceder, ou seja, deve perder, então nesse caso o calor tem que ser negativo, para que sua temperatura mude em 20 graus Celsius. Então aqui já é a variação, aqui já é o delta θ que eu estou dando na questão. Então nesse caso vai acontecer Q é igual a massa vezes calor específico vezes delta θ. Então Q vai ser igual a massa, continua os 300 lá, o calor específico continua o mesmo, e o delta θ vai ser 20. Como está cedendo, então menos 20 aqui. Então o que finalmente vai ter aqui, quando eu multiplicar isso aí tudo, vai dar menos 4.800 calorias. Certo? Então aqui é quando a gente trabalha com a quantidade de calor. E a letra C a gente quer a capacidade térmica, ou seja, quanto esse corpo comporta de calor para que ele consiga variar em 1 grau Celsius sua temperatura.
Então, na letra C, a gente diz que a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Como ele só deu a ideia inicial, então vamos calcular a ideia inicial. Então C vai ser igual a quantidade de calor 7.200 dividido por a variação de temperatura inicialmente, que foi de 30. Então coloca 30 aqui embaixo. Então a capacidade térmica desse corpo aqui, ó, corta 0 com 0 aqui, ó, a gente vai ter 720 dividido por 3, então vai dar 240, ó, 240 calorias por grau Celsius. Daria para fazer isso de outra forma? Daria. Qual a forma? Usa essa aqui, ó. Se a gente for usar uma forma alternativa, ó, fazer aqui de lado, para vocês verem. Que a gente fez como se fosse trabalhando apenas a letra A. A gente tem a quantidade de calor da letra A, que foi dada essa aqui, ó. E a gente está usando a variação que foi 30, que foi essa daqui, ó. Se fosse para B, no caso, então, capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, delta θ aqui. Então, C vai ser igual, como deu ali negativo, então vai ficar menos 4.800 dividido por menos 20, ó. Corta 0 com 0, menos por menos dá mais. Então a capacidade térmica vai ser 480 dividido por 2, vai dar justamente os 240 que eu tenho. Então esse valor ele é constante, ele não muda. Por quê? Porque aqui é a base que um corpo tem para aguentar de calor. Certo? Ou você pode calcular através da forma do calor específico, que é essa daqui, ó. Czinho, olha, Czão é igual a massa vezes calor específico. Então, quem é a massa? 300 e o calor específico é 0,8, ó, que foi dado. Então, multiplicando isso aqui vai dar 240 também. Então, tem formas distintas para calcular. Ou você usa essa formulazinha aqui, ó, ou essa fórmula aqui, vai dar no mesmo, certo? Desde que eu tenha os valores da massa, né, ou da temperatura. Certo? Então, basicamente, essa é a primeira questão. Na segunda questão, a gente tem o seguinte, ó. Um corpo de massa 200 gramas, então a massa do corpo aqui é 200 gramas, é aquecido por uma fonte de potência constante a 200 calorias por minuto, ó. O gráfico mostra como varia no tempo a temperatura desse corpo. Então, aqui tá, ó, temperatura de acordo com o tempo. Então, a temperatura inicial dele, ó, é 20. E a gente tem a última marcação que a gente tem aqui no gráfico é quando a temperatura dele chega a 60, ó. E ele gasta meia hora, ou 30 minutos, ó, para chegar em 60. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter que calcular a capacidade térmica do corpo, ó, valor de C, e eu quero também o calor específico da substância que o constitui. Então, eu vou calcular duas coisas aí. Então, primeiro, a gente vai ter que calcular a nossa capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, que é o Czão, é ΔQ sobre delta θ, né? Esse delta Q pode ser o Q mesmo, né? Então não vai fazer diferença colocar o Q sozinho aqui. Então, vamos colocar o Q aqui sozinho. Quantidade de calor sobre variação de temperatura. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte. Do gráfico, a gente pode entender que a variação de temperatura foi de 20 para 60. Ó. Então, aumentou aqui 40. Então, isso é delta θ. Outra coisa, se um minuto, olha só, se um minuto ele absorve 200 calorias, olha só. Em 30 minutos, ó, que ele gastou, ele vai consumir quanto? X. Então, X vai ser igual 200 vezes 30 vai dar 6.000 calorias. Então, ó, deixa eu ajudar esse 6 aqui. Então, de cara, eu já tenho a resposta aqui das calorias que ele vai gastar de acordo com o gráfico. Então, o gráfico é bem simples, não tem segredo você estudar gráfico. É só você ler as coordenadas direitinho. Então, 6.000 calorias. Aí, agora sim, a capacidade térmica vai ser igual. A quantidade de calor que eu achei que foi 6.000, dividido para a variação de temperatura que foi 40. Ó. Corta 0 com 0. 600 dividido por 4 vai dar 150. Então, aqui vai dar 150 calorias por grau Celsius. Então já achamos nossa capacidade térmica. Outra forma de fazer isso
seria pela equação do... na realidade, né? Aqui a capacidade térmica, a gente quer agora o calor específico. É o valor de Czinho. O Czinho pode ser feito pela seguinte equação primeiro. Q é igual a M vezes C vezes delta θ. Porque eu estou querendo Czinho aqui, ó. Então, se eu isolar o C, o que vai acontecer? Ó? O C vai ser igual ao Q dividido por quem? Pela massa vezes a temperatura. Ó. Então, o Q? Quanto é a quantidade de calor? 6.000. Quanto é a massa? 200. Quanto é a variação de temperatura? 40. Então, posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Então, vai ficar 6 dividido por 2 vezes 4, ó, por 8. Então, 6 dividido por 8 vai dar 0,75 calorias barra gramas por grau Celsius. Outra forma de você fazer isso é usando a equaçãozinha normal. C é igual a Czinho, M vezes Czinho. Como eu quero Czinho, vou pegar o Czão e dividir pela massa. Ó. Então, quanto é o Czão? O Czão a gente achou que é 150. Dividido pela massa que é 200. Ó. Corta 0 com 0. 15 dividido por 20, a gente vai encontrar que é 0,75 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, vai dar a mesma coisa aqui, usando outra fórmula. Então, ou você usa essa fórmula aqui de cima, que é a quantidade de calor, ou a fórmula de calor específico e massa associados. Então, essa foi a segunda questão. Na terceira questão, a gente tem a ideia do calorímetro. Ou seja, você vai ter que colocar objetos para se interagir. Ou seja, quem está mais quente vai transferir calor para quem está mais frio. E quem está mais frio vai aumentar a temperatura de acordo com o grau do mais quente. Então, nesse caso aí, então, a gente tem uma ideia aí, basicamente, de interações de calor. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Nós sabemos que quando a gente está associando isso de alguma forma, para a gente achar um equilíbrio térmico, nós sabemos que a quantidade de calor inicial tem que ser igual a menos a quantidade de calor final. Por que isso? Porque a ideia é o seguinte, é que um vai perder, outro vai ganhar. Então vai ficar sempre um positivo e um negativo. Ou seja, eu posso ainda colocar essa equação sendo Q1 mais Q2 igual a zero. Por quê? Porque nesse sistema aqui, ó, que a gente está interagindo, a gente não perde calor. Ou seja, todo o calor de um corpo vai para o outro até que os dois entrem em equilíbrio térmico. E para o meio externo não há essa perda de calor. Então a ideia basicamente é usar essa equaçãozinha aí embaixo. Então a gente vai ter que achar quem é o Q1 e o Q2. E depois somar eles dois. Ó. Então quem vai ser o Q1? O Q1 a gente vai dizer que é para o broche de prata. Ó. Um broche de prata de massa 220 gramas, né, no caso, está a 160 graus Celsius. E é colocado em contato, né, em 28 gramas de água, que está a 30. Ó. Qual será a temperatura final de equilíbrio térmico? Admitindo as trocas de calor apenas entre a prata e a água, ou seja, não há perda de calor nenhuma. E aqui eu estou dizendo, ó, dados o calor específico da prata 0,056 calorias por grama vezes grau Celsius, e o calor específico da água 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, Q1 vai ser M1 vezes C1 vezes delta θ. Então, nesse caso aqui vai ser quem? Ó? A massa vai ser 20 gramas. O calor específico 0,056, ó, estou fazendo para prata, certo? Isso aqui é para prata. Vezes a variação de temperatura. Como a gente quer a temperatura final de equilíbrio térmico, a gente vai colocar, ó, θF, que a gente está procurando, menos a temperatura que ele iniciou, ó, que foi 160. Então, nesse caso aqui, ele vai perder, né? Vai perder esse calor. Já o Q2, que é a água, então vai ter M2 vezes C2 vezes delta θ. Então, nesse caso, vai ser que M2, 28, que está ali bonitinho, vezes 1 vezes θ final, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Quando falar temperatura final de equilíbrio térmico, ó, a gente tem basicamente o θF, menos 30, ó, que foi quando ele começou com essa quantidade de graus. Então, dado que a gente achou os dois e apenas os dois vão trocar esse calor, agora a gente vai ter que somar, ó, Q1 mais Q2. Isso tem que ser igual a zero.
Então o Q1 a gente já vai fazer umas continhas aqui, ó, pra gente não de repetir isso aqui tudo, porque senão vai ficar muito trabalhoso. Ó. Primeira coisa, 20 vezes isso aqui, ó. 20 vezes 0.056, isso vai dar 1,2. Então vai ficar aqui, ó, 1,12 θf menos 160. Mais 28 vezes 1 dá 28, ó. θf menos 30. Isso tem que ser igual a zero. E agora eu vou ter que multiplicar isso aqui, ó. Então esse vezes esse, ó. 1,12 θf mais por menos dá menos, ó. 1,12 vezes 160. Isso vai me dar o valor de 179,2 mais esse vezes esse, ó. 28 θf mais por menos dá menos, ó. E 28 vezes 30, a gente vai encontrar 840. Então, o que é que tem θf aqui, ó? Então, vou ter que pegar esse θf aqui, ó, esse θf, vou juntar os dois. Por quê? Porque os dois são positivos, ó. Então, 1,12 mais 28 vai dar 29,12 θf. Sinais iguais aqui, ó, os números. Repete sinal e soma. Então, 179 mais 840. Então, 840 mais 179,2. Eu estou somando porque ambos são negativos. Ó, sinais iguais. Repete sinal e soma. Vai dar 1019,2. Isso tem que ser igual a zero. Então, joga esse valor para cá. Ó, então, vai ficar 29,12 θf tem que ser igual a 1019,2. Então, com isso aqui, a gente vai ter que achar agora a temperatura final. Então, meu θf, que é a temperatura de equilíbrio térmico, vai ser igual a 1019,2 sobre 29,12. Quando eu fizer essa conta aí, eu vou encontrar que vai dar 35 graus Celsius certinho. Certo? Então, o que era 160, ele passa a ter 35. E o que era 30, passa a ter 35. Ou seja, um perdeu e o outro ganhou. Até que atingiu o equilíbrio térmico, dada a quantidade dessas substâncias aí. Se a massa de água fosse menor, você ia ver que a temperatura ia ser maior um pouquinho. Por quê? Porque o maior ia perder menos e o menos ia ganhar mais. Então, nesse caso aí, ele ganhou um pouquinho menos porque a temperatura, a massa dele é maior do que a massa que está mais quente. Então, eu perco mais energia aquecendo a massa maior. Certo? Então, a ideia é essa, basicamente, de usar interações de calor. E a 4, ela é bem semelhante à anterior, só que aí a gente tem uma ideia do calorímetro. Na questão 3, a gente tinha um sistema em que só tinha o broche e a água. Agora não, a gente tem um calorímetro e tem as interações entre os componentes. Então, nesse caso aí, a gente vai ter que usar novamente a mesma fórmula, certo? A mesma fórmula que a gente está interagindo, como a temperatura de equilíbrio térmico aí dos dois. E aí a gente vai ter que colocar isso de alguma forma em um ambiente. Então, ó, num calorímetro, o que é um calorímetro? É um sistema isolado em que ele não consegue perder calor para o meio externo. Tudo que aquece ou resfria, fica tudo aqui armazenado, e para que os objetos eles tenham um equilíbrio térmico, certo? Então é semelhante à outra, só que aqui eu já tenho especificando que vai ser um calorímetro. Então a gente tem a capacidade térmica aqui, ó, Czão, igual a 5 calorias por grau Celsius. E está inicialmente, ó, θ inicial 10 graus Celsius. Então, essa é a primeira informação que a gente tem. São colocados, agora sim, nesse coisa vai ter que colocar o quê? Uma massa de 300 gramas de um líquido de calor específico. Então, tem um valor de Czinho esse líquido. 0,20 calorias por grama vezes grau Celsius.
E a temperatura inicial aqui vai ser igual a 41 graus Celsius. E aí agora a gente vai ter que fazer essa continha aí, para a gente entender melhor o que vai acontecer. Então, para o calorímetro, como a gente não tem a massa dele, porque a massa dele é desprezível, e a gente precisa de uma quantidade de calor, né? Porque a gente tem que usar essa equação, ó, Q1 mais Q2 tem que ser igual a zero. Então, toda vez que eu quero equilíbrio térmico, a gente usa essa equaçãozinha aqui. Então, aqui, ó, se eu já tenho a temperatura e tenho a capacidade térmica do objeto, então, nesse caso aqui, a gente pode associar com a variação de temperatura. Então, ó, Q de 1 vai ser igual a quanto? A gente vai ter que usar a capacidade térmica, que é 5, vezes quem? A variação de temperatura. Que no caso aqui a gente tem que é a diferença, né? Se um tá com 10 e o outro vai para 40, vai variar quanto? Vai variar 31, não é isso? Ó? 41 menos 10. Vou colocar aqui, ó. 41 menos 10. Então aqui vai ficar 31. E 31 vezes 5, você vai ver que 31 vezes 5, isso vai dar 155. Então dá 155 calorias. Então isso aqui é para o calorímetro. Primeira informação. Já aqui a gente tem que calcular o Q2. Quem é o Q2? O Q2 é justamente o que a gente tinha antes. Só que aqui a gente tem que achar o equilíbrio dele. Por quê? O calorímetro não pode perder calor. Por enquanto só tem o único objeto lá dentro. Então aqui vai ser a massa vezes a capacidade, o calor específico vezes delta θ. Então nesse caso aqui vai ser igual Q2 a massa, que é 300, calor específico, que é 0,2, vezes delta θ aqui, que é a inicial, né, menos a final. Como a final a gente não sabe, a gente tem que chamar de θ final, menos o valor do θ inicial aqui, que é 41. Então apenas esse corpo vai fazer a transferência de calor. Vai perder alguma coisa porque o sistema tem um calor específico, mas em termos de interação a gente não vai interferir em nada, por conta que o calorímetro aí não tem massa em si. A gente só tem apenas a interação. Então aqui a gente vai calcular o valor do Q2 agora, ó. Então Q2 vai ser igual a quanto? 300 vezes 0,2, isso vai dar 60. 60 vai ser igual a θF menos 41. Pronto, então já achei o valor de Q1 e o valor de Q2 aqui, ó. Vamos colocar na equação. Quem é Q1? Então vai ficar 155 mais 60 vezes θF menos 41. Ou seja, eu tenho que achar esse θF agora. Isso tem que ser igual a zero. E aí o que acontece? Vamos fazer a multiplicação. Ó. 155 mais por mais dá mais. Ó. Então vai ficar 60 vezes θF. Ó. Vai dar 60 θF. Mais por menos dá menos. Ó. Então 60 vezes 41. A gente vai ter 2.460. Isso tem que ser igual a zero. Então 60 θF tem que ser igual a 2.460 menos 155. Então vai ficar menos, porque esse aqui é maior, é o maior e o menor. E do maior tira o menor aqui para ser o maior. Então o maior é menos 2.460, então negativo. 2.460 menos 155 vai dar 2.305. Isso tem que ser igual a zero. Joga esse fulano para lá. Então 60 θF tem que ser igual a 2.305. Então meu θF finalmente vai ser 2.305 dividido por 60. Então meu θF aqui, ó, vai ser igual a 2.305 dividido por 60. Então isso vai dar 38,41 graus Celsius. Você percebe aqui que a variação foi pequena, ó, que era 40, perdeu para chegar em 38. Por quê? Porque o calorímetro não tem uma massa, por isso que a variação dela não é maior. Então aí a gente finaliza a letra A da questão número 4. Na letra B, a gente tem algo semelhante, só que agora a gente tem o seguinte. Em seguida, foi colocado a massa
500 gramas. Agora sim, temos mais uma especificação. A temperatura inicial, 200 graus Celsius. E diz que a temperatura de equilíbrio térmico agora, ó, ou seja, o θF, foi de 60. Então, qual é o valor calor específico? Que era o valor de Czinho agora desse material. Aí agora sim, agora a gente tem que buscar esse valor. Então, para achar esse valor, aí a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que fazer o somatório, né? A gente já tem um somatório antes, então agora a gente vai ter um novo somatório aí. Então, nesse caso, por calorímetro, né? A gente tem, então agora vai ter três interações. Q1, que é o calorímetro, mais o objeto que eu tinha no outro, mais o Q3 agora, ó. Isso tem que ser igual a zero. Porque aqui a gente já tinha dois, ó. A gente tinha o calorímetro e tinha um líquido aqui, ó. Então tinha dois. Então Q1 e Q2. Agora eu tenho que achar Q3, ó. Porque agora eu estou colocando um bloco de metal dentro. Então por isso que aqui tem três calores diferentes. Então Q de 1 aqui seria quem? Seria o calor específico, né? Como não tem a capacidade térmica, a gente vai ter essa formulazinha aqui, ó. Lá. Essa mesma fórmula aqui, pra gente colocar ela lá. Então vai ter 5, que é a capacidade térmica do calorímetro. Lembre-se que é igual a C vezes delta θ. Por quê? Porque C é Q sobre delta θ. A gente decide essa equação lá de cima. E delta θ vai ser 60, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que foi essa que deu aqui, ó, na questão anterior, 38,41. Então, 38,41. Mais o Q2. O Q2, a gente tem que a capacidade térmica do Q2 é quanto? A gente pode olhar aqui direitinho. Q2, ó, vai ser 60 θF menos o 41 lá que a gente tinha antes. Só que agora a temperatura dele mudou. Ele desceu para quanto? 38. Então, vai ser 60. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ser 60 vezes. Deixa eu tirar esse θ aqui, que esse não é θ não. Então vai ser 60. Que multiplica o 60, que é o equilíbrio final, menos o mesmo valor que eu tinha, que é 38,41. Mais, agora sim, a quantidade de calor 3, ó, que eu vou precisar calcular agora. Meu Q3, ó. O meu Q3 nada mais é do que a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, nesse caso aqui vai ter a massa, que é 500. O calor específico eu não sei, então é o C. E a temperatura vai ser 200 menos a temperatura final, que deu 60 agora. Que seria a inicial dele. Certo? Então a gente pode colocar assim. Porque como a gente vai inverter diretamente o sinal, a gente pode trocar isso aqui, ó. Ok, a temperatura final primeiro, né? TF é igual a θF menos θI. Então o θF vai ser 60, ó, menos o θI, que é 200. E vou colocar essa expressão aqui, ó. Então vai ficar 500C. 500C. Vezes 60 menos 200. Isso tem que ser igual a zero. E agora tem que resolver isso aqui, ó, para achar justamente esse valor de C. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 60 menos 38,41. Então, ó, 60 menos 38,41. Isso vai dar 21,59. Vezes o 5 que está aqui fora, ó. Vezes o 5. Isso vai dar 16. Espera aí. Vezes 5. Vai dar 107,95. Mais 60 menos isso aqui, ó, vai dar a mesma coisa, ó, dá 21,59. Vezes o 60 que está aqui fora, ó. Então, vezes 60. Isso vai dar 1.295,4. 60 menos 200, isso dá menos 140. 140 vezes 500, não, 140 vezes 500.
Vai dar 70 mil. Mais por menos dá menos, ó. Então, menos o valor de C aqui, ó. Isso tem que ser igual a zero. E agora eu vou somar esses dois, ó. Então, 1295,4 mais 107,95. A gente vai ter 1403,35 menos 70 mil. C, isso tem que ser igual a zero. Se eu jogar isso aqui para o lado, vai ficar o quê? 70 mil C igual a 1403,35. E o calor específico agora vai ser 1403,35 dividido por 70 mil. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer essa divisãozinha e vai encontrar o valor. Então, dividido, 1403,35 dividido por 70 mil. Então, 7 e 4 zeros. 2, 3, 4. Então, isso vai dar 0,02 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, esse é o calor específico da substância aí, do metal, né, do bloco metálico que a gente colocou para fazer essa interaçãozinha aí. Certo? Então, basicamente, esse é um resumo interessante para a prova. Sim, e detalhe. Uma diferençazinha que a gente sempre faz, pode fazer aqui. A diferença entre calor específico também chamado de calor sensível, né? A gente pode chamar de sensível. E calor latente. Qual a diferença dos dois? O calor sensível ou específico, lá, ele provoca uma variação de temperatura, ou seja, o delta teta. Então ele vai ceder calor para aumentar ou diminuir. Já o calor latente, ele provoca uma mudança de estado. Mudança de estado. Então a gente pode ter o seguinte: eu posso pedir na prova o esquema de variação lá, sólido, líquido, gasoso, que são as mudanças de estado da matéria, né? Sólido para líquido, líquido para gasoso, para vocês colocarem qual é o nome da passagem, né? Por exemplo, sólido para líquido é fusão. Se eu colocar sólido para gasoso é sublimação. Então eu posso pedir isso na prova, tem lá o diagramazinho para vocês completarem e dizer qual tipo de calor que eu estou usando. Se tiver esse diagrama lá que tiver sólido e gasoso, você vai colocar que é o calor latente. Já se eu colocar lá uma situação de, sei lá, tá esquentando uma água, tá fazendo uma pipoca no micro-ondas, a gente vai colocar que é o calor sensível, o calor específico, certo? Então a gente pode usar o diagrama de mudança de estado. Então preste atenção nesse diagrama. E também a ideia de gráfico de estado, né? No caso aí a gente tem os diagramazinhos. Então, preste atenção nisso aí para vocês. Pode ser que caia lá na prova algo do tipo. Certo, gente? Então, aqui finalizou nossa aula de revisão. Boa prova a todos e até a próxima aula.